mensagem da cruz, traz agora a ministração da palavra pelo pastor Cláudio Morandi. Libertos do pecado, fomos feitos filhos de Deus. Vamos tomar as nossas Bíblias, a palavra de Deus, vamos abri-la em nome do Senhor Jesus Cristo, em Colossenses capítulo 1, vamos ler os versículos 26 e 27, e depois vamos ter uma palavra de oração, ok? E vamos falar sobre esse tema aqui tão fundamental, o segredo revelado. Então, pegue a sua Bíblia, abra, por favor, em Colossenses capítulo 1, versículo 26 e 27, assim diz a santa palavra de Deus. Colossenses 1, 26 e 27. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Vamos ter nesse momento uma palavra de oração. Bom Pai, como é bom falar contigo mais uma vez, neste dia tão especial. É o dia que o Senhor providenciou para nós. É um dia de alegria. É um dia, ó Pai, onde nós temos a oportunidade de conhecê-lo melhor, de vê-lo a Ti com os olhos da fé. Ó meu Pai, conceda-nos espírito de sabedoria e de revelação para conhecê-lo a Ti plenamente. Pai, eu coloco diante de Ti todas as pessoas que nos escutam nesta manhã, que Teu maravilhoso Espírito possa interpretar a Tua verdade para nós. Porque a Tua palavra ela é assunto de revelação. E se Tu não abrir os nossos olhos, o nosso coração, nós não entenderemos, Pai. E eu sei que Teu Santo Espírito foi dado para que o conheçamos, para que Ele fale de Cristo para nós. Por isso, Pai, nós estamos aqui nesta manhã, com os nossos corações abertos, prontos para receber a Tua palavra. Fale conosco, Pai. Fala de uma forma inteligível, de uma forma que possamos ouvir a Tua voz, de uma forma que nós sejamos edificados, de uma forma em que muitas pessoas que ainda alimentam dúvidas em seus corações possam, neste dia, Pai, crer em Sua inclusão no corpo de Cristo, em Sua morte e ressurreição com o Senhor, para ganhar então a experiência real de novo nascimento. Oh Pai, nós entregamos esse tempo diante do Senhor. É um tempo maravilhoso, é um tempo de reflexão. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, esse mistério aqui que estivera escondido, oculto, aliás, dos séculos e das gerações, a palavra de Deus vai nos mostrar que agora ele se tornou manifesto aos seus santos. Não é para os seus crentes, mas para os seus santos. O que é uma pessoa santa? É uma pessoa que tem o Espírito Santo. É uma pessoa que já morreu com Cristo e ressuscitou com Cristo, e o pecado dessa pessoa já foi removido. Ela morreu para o pecado não tem mais domínio sobre ela, porque agora ela está debaixo da graça e não debaixo da lei. Então, esse mistério é revelado a você, é revelado a mim. Olha, meus queridos, sabe que às vezes nós contamos um segredo para o nosso melhor amigo e nós esquecemos que ele também tem um melhor amigo e que contará para outro melhor amigo. Aí a fofoca se propaga. Irmãos, o segredo, ele é a resposta para tudo o que foi, tudo o que é e tudo o que será. Agora, qual é o teu segredo? Você quer contá-lo para nós hoje, nessa oportunidade? O pai, ele tinha um segredo que estava no seu coração.
A palavra fala que dos séculos e das gerações, mas que agora ele foi revelado. Então, para que este segredo seja algo revelado para nós também, nós temos que pedir ao Pai. Temos que pedir para que Ele revele e este segredo para nós. Então, e o desejo do Espírito Santo é revelar para nós este maravilhoso segredo que esteve oculto dos séculos e das gerações. Então, nós temos que buscar do Pai. Lá em Tiago 1,5, a Bíblia diz assim: se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos Ele dá liberalmente. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida se assemelha à onda do mar, que é levada de um lado para o outro. Não. Então nós temos que pedir para Ele. O texto lá de João, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 24, está escrito assim. Jesus está dizendo: até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Então, se nós temos uma informação na palavra de Deus que o mistério que estiver oculto, este segredo, o Pai quer nos revelar. Mas para isso nós temos que buscar dele, buscar nele. Lembra daquele texto lá de Jeremias, capítulo 33, o versículo 3? É importante que nós decoremos esses versículos. A gente sempre vai precisar dele. Temos que sempre lembrar desses versos que diz assim. Observe aqui, Jeremias 33, verso 3. Lá em João 16, versículo 24, Jesus disse: olha, até agora vocês nada têm pedido em meu nome. Pedi e recebereis. Então nós temos que pedir coisas que estejam de acordo com a vontade do Pai. E esse mistério que Ele quer revelar, embora, infelizmente, para muitas pessoas está oculto ainda, mas para os santos devem ter Jeremias 33 em mente, e sempre buscar, rogar ao Pai este pedido que diz assim, Jeremias capítulo 33, versículo 3, a Bíblia diz assim: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, o nosso posicionamento com relação à nossa oração é pedir a Ele, é clamar a Ele, para que Ele revele a nós essas coisas grandes e ocultas que nós desconhecemos. Está vendo, meus irmãos? Olha, o nosso Deus, o nosso Pai, Ele tem grandes segredos. Ele tem segredos que nós nem imaginamos, mas só que estes seus segredos, Ele quer compartilhar conosco. Por exemplo, tem um texto lá de Isaías, capítulo 46, versículo 9 e 10, a Bíblia diz assim, olha que lindo que é. Isaías 46, 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Então nosso Pai, Ele tem muitos segredos, e é importante, meus irmãos, que nós pedimos a Ele, se nós vivermos uma vida de intimidade com Ele, de comunhão com o Pai, vai acontecer uma coisa maravilhosa em nossa vida. Porque aí nós vamos ser pessoas, homens e mulheres, que caminham com o Senhor. Seremos homens e mulheres que adoramos, que estamos ali na intimidade dEle. Então, sabe o que vai acontecer? O Pai só vai revelar os seus segredos àqueles que de fato são seus filhos, aqueles que servem a Cristo. Tem um texto muito interessante. Esse texto aqui vale a pena a gente grifar na nossa Bíblia. Lá em Amós, capítulo 3, versículo 7, a Bíblia vai dizer assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, o Pai,
Ele não vai fazer coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos profetas. Profetas aqui é aquele homem, aquela mulher que Deus deu a ele a capacidade de pregar as Escrituras. E para nós pregarmos as Escrituras, nós temos que, primeiramente, pregar a nós mesmos. Ou seja, viver aquilo que nós estamos pregando. Mas o nosso Pai, Ele é um Pai que tem grandes segredos. E o nosso Deus, Ele tinha esses segredos aí em seu coração antes mesmo da fundação do mundo. Interessante, meus amados, que o nosso Deus, Ele guardou estes segredos através das eras e através das gerações. E a razão pela qual Deus tem guardado estes segredos por tanto tempo é porque estes segredos são tão gloriosos que eles precisariam de tempo para serem preparados. E nós vemos que, através das eras e gerações, Deus tinha algo ali em seu coração. E Deus, então, Ele usou o tempo para preparar a revelação dos seus segredos. E hoje, meus queridos irmãos e irmãs, finalmente, nós sabemos que estes segredos foram revelados. Estes não são mais segredos ocultos, segredos escondidos. Eles são agora segredos abertos, segredos revelados. Isto quer dizer que estes segredos estão abertos para todos aqueles que estão com o coração aberto para Deus. Porque os mistérios de Deus são dados a conhecer àqueles que o amam. Mas no tocante ao mundo, estes segredos de Deus estão ainda vendados, estão ocultos. No Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 17, nós temos uma declaração importante da palavra de Deus, que diz assim: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Olha que maravilha nós encontramos aqui na palavra de Deus. Jesus, antes da sua partida, Ele diz o seguinte: olha, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Por quê? Porque não o vê. Porque o mundo está procurando evidências. O mundo, para eles crerem, eles precisam de ver, precisam de tocar. Agora, o Filho de Deus, ele creu na palavra de Deus, que é o firme fundamento das coisas que se espera, a convicção de fatos que não se vê. Isto é fé, Hebreus 11:1. Então, o Filho de Deus creu sem ver. Entende? Agora, o mundo está em busca de ver. Por isso que aqueles crentes que estão crendo em Jesus Cristo, por causa de milagres que estão vendo, Jesus não se confia a essas pessoas. Ele disse lá em João, capítulo 2, de 23 a 25, que enquanto Jesus estava ali em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos vendo o que ele fazia, e Jesus fazia muitos milagres e curas, creram no seu nome. Mas a Bíblia diz que o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia todos. E eles criam porque viam. Quem vê e crê Jesus, não se confia a essas pessoas. Os verdadeiros filhos de Deus são aqueles que não viram e creram. Não é ver para crer. Se creres, verás a glória de Deus. Isto disse o nosso Senhor para Maria, irmã de Lázaro, aquele que havia morrido, no qual Jesus foi lá e o ressuscitou. Lázaro não teve ressurreição, teve ressuscitação. Lázaro vai ressurgir no último dia, no dia que Jesus vier para buscar a sua igreja. Então, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Por quê? Porque não o vê. Porque se o mundo vesse o Espírito, ele receberia. Mas o Espírito é como um vento. Vai para lá e para cá.
Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nós não vemos, mas nós cremos, porque a palavra de Deus diz. Então, eu fico muito triste quando eu vejo muitos crentes que ficam guardando a doutrina das suas igrejas. Irmãos, Deus não tem doutrina para nós. Ele tem a doutrina que é o seu Filho Jesus Cristo. Quando nós temos a vida de Cristo, nós temos tudo, porque Cristo é tudo, e em todos, aqueles que creem. Porque os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Agora, o mundo não pode receber o Espírito da verdade, porque não o vê, nem o conhece. Mas Jesus diz para mim e para você: vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Aqui nesta ocasião, Jesus estava conversando com os discípulos antes de ir para a cruz. Ele disse para os discípulos: vós o conheceis, porque ele habita convosco. Jesus estava dizendo para os discípulos: olha, vocês conhecem porque eu estou aqui no meio de vocês. Eu estou com vocês. Mas depois eu vou habitar dentro de vocês. Habita convosco e estará em vós. Esta preposição em significa dentro de. Jesus estava dizendo que o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele está aqui convosco, ele habita convosco, mas ele estará em vós, significa dentro de vós. Irmão, que lindo é isso, né? E hoje nós sabemos que Cristo é a nossa vida. Cristo, ele habita em nós. Então nós temos que ter comunhão com ele. Nós somos chamados para ter comunhão com Jesus Cristo. Você se lembra lá de 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9? A Bíblia diz assim: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus. Então, quando nós temos comunhão com Jesus, nós nos tornamos íntimos dele. Nós servimos a ele, somos escravos de Cristo por amor a ele. Tem muitas pessoas que têm amor à obra, têm um amor a série de coisas, mas não têm amor a ele. Então, primeiro temos que amá-lo, temos que conhecê-lo, temos que buscá-lo, temos que adorá-lo, temos que contemplá-lo, temos que ouvi-lo. Ouvir a ele pela sua palavra. Temos que ler as Escrituras sem ter preguiça. Então você vai conhecê-lo. Então quanto mais você o conhece, mais você o ama. E quanto mais você o ama, mais você é íntimo dele. E quanto mais você é íntimo dele, mais ele vai revelar o segredo dele para você que o teme. Como diz o Salmo 25, versículo 14. A Bíblia diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais ele dará a conhecer a sua aliança. Está vendo aqui, meus irmãos, quando nós temos uma intimidade com o Senhor, o que acontece? Ele vai dar a conhecer a mim e a você a sua aliança. Aí sim, ele não fará coisa nenhuma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus profetas. Amós 3, versículo 7. Então, irmãos, nós percebemos que o mistério de Deus é Cristo. O grande mistério de Deus é uma pessoa, é Jesus Cristo. Se você olhar lá dentro do coração de Deus, você só pode ver uma pessoa. Quem? Cristo. E o coração do nosso Deus, ele está totalmente envolvido com apenas uma pessoa, com seu Filho Jesus Cristo. Porque tudo está centralizado sobre o seu Filho. Toda a criação foi criada para o seu Filho. Conhecer este segredo, meus irmãos, traz consigo uma grande responsabilidade para mim e para você. Então, esta é a vontade de Deus. E esta também tem de ser a minha e a sua vontade, tem que ser a nossa vontade. Porque se Deus deseja que o seu Filho seja tudo, então também eu e você, nós devemos permitir que Cristo seja tudo em nós. Uma pergunta que devemos fazer a cada dia é esta aqui: Cristo é tudo para mim? Será que eu tenho algum outro tesouro que não seja Cristo?
Será que eu amo alguma coisa mais do que a Cristo? Será que Cristo é tudo para mim? Você que está me ouvindo, você tem certeza de que o Pai foi revelado a você em Cristo? Tem um texto muito precioso em Lucas, capítulo 10, versículo 22, que diz assim: ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Está vendo, irmãos? Que coisa linda aqui. Olha, amados, não pense você que sabe tudo. Tem muitas coisas que eu e você, nós não compreendemos. Por exemplo, o texto de Jó, capítulo 37, versículo 5, a Bíblia diz assim, Jó 37 e 5. Com a sua voz, troveja Deus maravilhosamente, faz grandes coisas que nós não compreendemos. Tem muitas coisas que nós não compreendemos. E a palavra vai dizer para nós, lá em Deuteronômio, um texto bastante conhecido, 29, versículo 29, que diz o seguinte, Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Olha, essas coisas encobertas pertencem ao Pai, não pertencem a nós. Mas aquelas que Ele tem revelado na sua palavra nos pertencem. Por exemplo, Ele revelou o seu Filho em nós. Tem muitas pessoas que não têm ainda a revelação de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo teve uma grande experiência com Cristo. Lá em Gálatas, ele conta ali o seu testemunho tão precioso, irmãos. Ele fala ali de uma forma, testemunhando daquela experiência maravilhosa que teve com Cristo. Ele diz o seguinte, por exemplo, lá em Gálatas, no capítulo 1, versículo 15 e 16, a Bíblia diz assim: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença não consultei carne e sangue. Então, amados, aprouve a Deus revelar seu Filho em mim. O que nós mais precisamos e carecemos é de que o nosso Pai revele em cada um de nós o seu Filho Jesus, para que então ele seja formado em nós. E a obra da cruz vai fazer exatamente isto. Para que Cristo cresça e nós diminuamos, e convém que Ele cresça e que nós diminuamos, é necessário o operar da cruz diariamente. Temos que morrer cada dia. Cada dia você tem que levantar. A primeira coisa a fazer é lembrar e dar graças a Deus, porque você pode crer que você morreu com Cristo, que você está crucificado com Cristo, e que vive não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então temos que ter esta consciência plena, meus irmãos, de que o Pai, o desejo do nosso Pai pelo seu Espírito é revelar e formar o seu Filho em cada um de nós. Nós temos buscado isso aos pés do Senhor? O que nós temos buscado diante do Senhor, irmãos? Eu sei que, infelizmente, tem muitos crentes buscando casas, casamentos, noivos, namorados, fazendas, uma série de coisas. Isso é muito pequeno. Então temos que buscar o nosso bem maior que é Cristo, o nosso tesouro. Quando nós buscamos a Ele, nós não precisamos de correr atrás das bênçãos. As bênçãos correrão atrás de nós. Você vai ser um homem e uma mulher cheio de sabedoria, cheio de entendimento espiritual, uma pessoa amadurecida no Senhor, uma pessoa que o Pai está formando o caráter do seu Filho dentro de você. Nós precisamos conhecê-lo, irmãos. E eu e o Pai somos um, disse Jesus, mas Ele quis se revelar a nós. Já pensou se Deus não quisesse se revelar a nós? O que seria de nós, irmãos?
Lembra lá de Colossenses, capítulo 1, 26 e 27, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer. Imagina se Deus não quisesse dar a conhecer, nós nunca iríamos descobrir esse grande mistério. E que mistério que é esse? Olha, quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. E ele vai dizer, entre os gentios, né? Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Que mistério é esse? É Cristo em vós. Este é o mistério revelado. Eu sei que tem muita gente, fica buscando tantas coisas dentro da palavra de Deus. Às vezes a gente é pego assim com cada pergunta que não tem nada a ver. Uma vez uma pessoa falou para mim o seguinte: Pastor Cláudio, como que você explica Deus? Falei, meu irmão, Deus não se explica. Ele é o Deus de toda a graça. Mas não foi Ele quem criou todas as coisas? Foi Ele quem criou todas as coisas no Filho. Porque Cristo que é o Criador. Ele é o Deus que criou terra e céus, criou todas as coisas. Mas quem criou Deus? Mas que pergunta mais absurda, né? Queridos, a Bíblia diz que tem muitas coisas que os nossos irmãos do passado queriam escrever, né, para mostrar para nós, mas Deus não permitiu. Talvez, quem sabe, amanhã, lá na eternidade, junto com o Pai, nós vamos saber. Nós teremos uma eternidade inteira para conhecê-lo, para fazer tantas perguntas. Mas tem muitas coisas que não compete a nós sabermos hoje. O que eu e você temos que saber é que Cristo veio a este mundo em carne para nos libertar de nós mesmos, da nossa natureza pecaminosa, da nossa natureza perversa. E isso Ele fez perfeitamente lá naquela cruz, quando Ele nos atraiu na cruz, quando crucificaram a Cristo, quando aquela cruz foi erigida, foi levantada da terra. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 32, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Querido, você e eu fomos atraídos no corpo de Cristo lá naquela cruz. Ele nos atraiu com a finalidade de nos levar a morrer. A palavra atrair significa puxar para si. Fomos colocados nele. É como aquele imã que puxa aqueles pregos. Quando uma costureira, ela derrama ali algumas agulhas bem pequenininhas, quase que imperceptível aos nossos olhos, ali debaixo do sofá, ela pega aquele imã e passa aquele imã ali naquela casa, né, para que evitar que alguma criança pise ali e fure o seu pezinho. Então aquele imã vai puxar todas as agulhas para si. Cristo na cruz, Ele puxou toda a humanidade para si. Ele atraiu a todos. Por quê? Porque todos pecaram. A salvação de Deus é para todos. Mas nem todos, infelizmente, terão seus olhos abertos para crer nesta verdade suprema da palavra de Deus, que irá libertar o homem do seu pecado. Porque Ele nos atraiu naquela cruz com a finalidade de nos levar a morrer, para que o corpo do pecado seja destruído, desfeito. Romanos capítulo 6, verso 6, a Bíblia afirma que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. E quem morreu? Somente quem morreu com Cristo. Romanos 6,7 fala que somente quem morreu com Cristo, justificado está do pecado. Irmão, não tem outro caminho para sermos libertos do pecado. A religião não vai libertar você do seu pecado. O seu pastor não vai libertar você do seu pecado. Prática de jejum e orações não vai libertar você do seu pecado. Ler muita Bíblia não vai libertar do seu pecado. Você tem que crer, como diz a palavra de Deus, que Cristo lhe atraiu na cruz, lhe fez você morrer, e lhe deu a sua vida pela ressurreição, porque juntamente com Cristo, eu e você fomos ressuscitados, e esta verdade está escrita em Efésios 2, versículo 6. Juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Então não fica aí querendo saber muitas coisas das quais Deus não quer que nós saibamos.
Lá em Apocalipse, capítulo 10, versículo 4, quando ali falaram, quando aqueles 7 trovões falaram, a Bíblia diz que João ia escrever, mas Deus não permitiu que João escrevesse. Para quê? Porque não tínhamos, eu e você, necessidade de sabermos. Lá em Apocalipse 10, 4, a Bíblia diz assim: logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Por quê? Porque para nós não tinha necessidade de sabermos. Compreende, meu querido irmão? Amados, nós precisamos, antes de mais nada, abrir o nosso coração diante de Deus e pedir que Ele nos examine e ver se há algum caminho mau em nós. Lá no Antigo Testamento, o caminho mau significa o caminho da idolatria. O que significa isto? Significa que, se o nosso coração houver qualquer coisa além de Cristo, isto é idolatria. Isso é mal aos olhos de Deus. Deus deseja nos limpar, irmãos. Deus, Ele deseja nos libertar de todas as coisas que não seja o seu Filho Jesus Cristo. Deus, o nosso Pai, Ele deseja nos limpar, nos purificar de todas as coisas. Para quê? Para que Cristo seja tudo para nós. É um aprendizado para toda a vida. Por isso que conhecer a Cristo não tem fim, irmãos. Não tem fim. Em João 17, versículo 3, a Bíblia diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Irmãos, para que nos foi dada a vida eterna? Para conhecê-lo. Por isso que o céu não haverá monotonia. Nunca será a mesma coisa. Por quê? Porque a palavra fala que, lá no Salmo 16, versículo 11, que na presença do Senhor há plenitude de alegria, e à sua destra há delícias perpetuamente. Que lindo, meus irmãos! Então, o nosso desejo deve ser de conhecê-lo plenamente. Conhecê-lo plenamente. Então, a vida eterna lá, eu tenho dito para vocês aqui, não vai ser uma monotonia. Agora, infelizmente, aquelas pessoas que não têm prazer na comunhão, na igreja do Senhor, se for para o céu, eu creio que não irão mesmo, porque aqueles que são filhos de Deus têm prazer na comunhão, têm prazer em se reunir como igreja do Senhor. Esses estão qualificados para a glória, porque lá vão viver unidos em uma só alma. Se você não tem este desejo de estar unidos com os irmãos, pensar a mesma coisa, né? Você é um negligente, você está fazendo a obra do Senhor relaxadamente, não é assim? Se você não tem prazer na comunhão, tem pessoas que vão na igreja, escuta a mensagem e vai embora para casa. Não tem prazer na comunhão, não tem prazer em conversar com os irmãos, falar de Cristo, compartilhar com os santos as vossas necessidades. Hoje estamos vivendo um cristianismo deturpado, que são crentes de mentes doentes, crentes esquizofrênicos, crentes chateados, crentes birrentos, ciumentos, malacafentos, bolorentos, mas com uma boa aparência de crente, né? Isso não é cristão nunca, nunca foram. O verdadeiro Filho de Deus, ele tem prazer na comunhão. E o Pai, ele está separando o seu povo. Muitos que estavam no nosso meio, não estão mais no nosso meio. E por que que eles saíram do nosso meio? Sabe por que que eles saíram do nosso meio? Aquele texto lá de 1 João, capítulo 2, vai ilustrar essa verdade de uma forma tão clara. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. Em 1 João, no capítulo 2, 1 João, capítulo 2, a palavra vai dizer algo muito importante daquelas pessoas que estavam ali no nosso meio, mas que saíram do nosso meio, né? E nós sabemos, meus amados irmãos, que aqueles que estavam no nosso meio se saíram porque não era dos nossos, porque se fosse dos nossos, teria permanecido juntamente conosco,
né? E são muitos, às vezes muitas pessoas passam por nós ali, mas não permanecem. Por quê? Porque nunca foram dos nossos. Porque se fossem dos nossos, teriam ali permanecido juntamente conosco. Mas não são. Isso é para mostrar que eles nunca foram dos nossos. Infelizmente, isso tem em todas as comunidades, né, onde de fato a verdade da palavra de Deus é pregada. Esses irmãos, eles estão ali como crente rodoviárias, né? Mas eles nunca são dali. Estão sempre ali, mas nunca são dali. Infelizmente, isso é muito triste, né? Entristece, mas existem pessoas assim, né? Mas nós temos que olhar para Cristo e, se pudermos, ajudar essas pessoas aqui. Lá em 1 João, capítulo 2, verso 19, a Bíblia diz assim: eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Porque aquele que é dos nossos, permanece. Lógico que se não permanece, é porque não eram dos nossos. E a palavra fala tão claramente lá no livro de Salmos, capítulo 1, verso 5, que os perversos não prevalecerão na congregação dos justos, daqueles que foram justificados em Cristo. Não prevalecerão. Então, quando alguém sai da comunidade, a gente já sabe por quê. Porque não eram dos nossos, né? Irmãos, mas a vida eterna é que conheçam a Ele, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. Há sempre algo a mais para nós aprendermos de Cristo. E na realidade, meus irmãos, até mesmo na eternidade, nós vamos continuar conhecendo a Cristo, sabendo mais a respeito dele diariamente. Mesmo assim, nós nunca chegaremos ao fim, porque Cristo, Ele é infinito. Sempre há mais nele. Nós cantamos uma canção em nossa comunidade: eu quero mais e mais de Cristo, mais da sua vida, mais do seu poder, mais da sua luz, mais da sua graça. Por isso que a plenitude da divindade habita em Cristo corporalmente, e nós somos completos nele. Isso quer dizer, meus irmãos, que nós não devemos buscar qualquer coisa fora de Cristo. Cristo basta para nós. Ele é suficiente para nós. Ele é mais do que suficiente para nós. Será que isso é verdadeiro para você que me escuta? Ou será que há momentos em que nós achamos que Cristo não seja suficiente e tenhamos que buscar outra coisa além de Cristo para nos satisfazer? Olha, meu querido ouvinte, o segredo de Deus é Cristo. E Deus compartilhou este segredo conosco. E nós precisamos honrar este segredo. Porque fora deste segredo, Ele tem outro segredo. E Ele colocou em Cristo Jesus. Este segundo segredo, se é que nós podemos assim chamar, ou assim dizer, sabe qual é? É a igreja. Nós já mencionamos. Se você olhar no coração de Deus, você verá apenas Cristo. Mas se você olhar no coração de Cristo, você verá a igreja. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O que é a igreja, meus irmãos? A igreja é Cristo incorporado dentro de cada um de nós. Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23, a Bíblia diz assim: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Irmãos, o momento mais solene de atividade cristã é aquele em que o povo sai pela porta do templo e penetra no mundo para ser a igreja. Nós não vamos à igreja, nós somos a igreja. A igreja são homens e mulheres que morreram e ressuscitaram. São a igreja. E esses irmãos são unidos de alma, têm prazer de viverem juntos, sentem saudade um do outro. Irmãos,
A Bíblia diz que nós fomos crucificados com Cristo. Quando Cristo morreu na cruz, o nosso velho homem foi crucificado com ele. Nós morremos nele. Então, quem está vivendo em você? É Cristo. Por quê? Porque você morreu. Ele é a sua vida. Então, meu querido amado, deixa Cristo viver em você. E se você permitir que Cristo viva em você, aí irão ocorrer transformações. E irá haver semelhanças com Deus. Isto é o Evangelho. O Evangelho é Cristo em nós, a esperança da glória. Nós cristãos, nós somos as pessoas que têm mais esperança. E a nossa esperança é a glória de sermos semelhantes a Cristo. E termos o caráter de Deus manifestado em nós. É porque Cristo está em nós. Irmãos, quando temos Cristo, significa que temos a certeza plena da salvação. Em 2 Timóteo, capítulo 1, 2 Timóteo 1, 9 e 10, a Bíblia diz assim, que nos salvou. Olha que lindo! Ele já nos salvou. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Não segundo as nossas obras, ou seja, aquilo que nós fazemos, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos e manifestada agora, pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Que lindo, meus irmãos. Que lindo, que precioso é isso. Olha, irmãos, nós precisamos conhecê-lo de uma forma experimental e íntima, ter um relacionamento com Cristo. Aí sim, cada dia mais, Ele vai revelar a mim e a você o seu grande segredo. Olha, amados, o que nós temos é o Filho, é Cristo, porque o Filho é tudo isso. Não enche, não fica aí achando que tudo que você tem é o perdão dos seus pecados, a salvação. Simplesmente ir para o céu. É bom para nós, mas isso não é bom o suficiente para Deus. Deus disse, eu quero te dar o meu Filho, porque quando você tem o Filho, você vê tudo, você tem tudo, e enxerga tudo, e se é satisfeito em tudo, porque nele habita tudo. Colossenses 2, versículo 9, a Bíblia diz assim, porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade, meu querido ouvinte. Nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Você já pensou nisso? Que nele habita tudo, toda a plenitude da divindade. E que hoje, se você crê que você morreu com Cristo, que você está crucificado com Cristo, esse Cristo vem habitar dentro de você. Irmãos, por isso que o sofrimento na nossa vida é uma bênção. Nenhum sofrimento pode ser comparado com a glória a ser revelada em cada um de nós. Irmãos, quem é que está na igreja? Quem é que está na igreja hoje? Cristo. Ele está na igreja, porque a igreja é o Cristo se expressando através de nós, que somos o seu corpo. Querido irmão, quando temos a visão deste fato, todas as distinções, elas se vão porque nós somos um novo homem. E nós somos a casa de Deus. E sendo a casa de Deus, há um Senhor sobre esta casa. Existe uma lei, que é a lei espiritual da santidade. Isso significa que tudo aquilo que não for santo, não pode ser trazido à casa de Deus. Por quê? Porque você corromperia a casa de Deus. Tudo que não for santo deve ser mantido fora. Porque não pode haver compatibilidade entre Deus e o pecado. É por isso que, para Ele nos fazer santos, teve que destruir em nós o que era imundo, ou seja, o nosso pecado, o nosso velho homem. A palavra fala, vou dizer de novo para vocês aqui, Romanos 6,6, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado como escravo.
Irmãos, nós jamais iremos servir ao pecado como escravo, nunca. Por quê? Porque nós morremos. Agora, se você não morreu com Cristo na cruz, você é um escravo do seu pecado. Você nunca vai experimentar a sua verdadeira libertação em Cristo. Porque isto aqui, meus irmãos, está oculto aos olhos do mundo, mas a você e a mim foi revelado. Foi revelado. Que maravilha, irmãos. Meus amados irmãos e irmãs, lembre-se que a misericórdia de Deus, ela prevalece sempre na pessoa de Jesus Cristo, que é Deus e homem pelo mistério da encarnação. E Ele pode perdoar pecados e perdoa o pecado, porque o pecado foi em primeiro lugar cometido contra Ele, o meu e o seu pecado. A alma em Cristo achou aquele que realmente importa. O seu e o meu mais grave problema está resolvido em Cristo Jesus. Agora, quando nós temos a revelação de Cristo como nosso tudo, os nossos olhos são abertos para discernirmos o verdadeiro do falso, tanto do bem como do mal. E discernimento é coisa de homem e mulher que passaram pela cruz e estão vivendo sobre a cruz na total e absoluta dependência do Espírito Santo de Deus. Estes homens e estas mulheres estão experimentando alimento sólido porque são adultos. Hebreus 5,14, a Bíblia diz assim: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Ah, meus irmãos, o segredo de Deus, do nosso Pai, nos foi revelado. E que segredo que é este? É Cristo. E como é que foi que você o desejou ou quis a salvação e foi salvo? Olha, espiritualmente falando, Deus, o nosso Pai, Ele quis que você e eu quisesse que Ele queria você. Certa vez, em um estudo, o pastor Glênio, um amigo meu, pastor lá da Primeira Batista de Londrina, ele disse o seguinte: Deus me quis e me fez querer sem que eu quisesse. Eu acabei querendo. Tu me quiseste tanto que eu acabei te querendo um pouco. E por tu me quereres tanto, eu acabo te querendo um pouco mais. Pois o teu querer faz com que o meu querer te queira. Eu acabo te querendo quando tu mais me queres. Que bonito, né, meus irmãos? É exatamente isso. E eu quero o Senhor porque Ele me quis antes. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós o buscamos porque Ele nos buscou primeiro e nos deu condição para buscá-lo. Nós somos injustos e íamos para o inferno, mas Ele, sendo justo, morreu pelos injustos para nos levar para Deus. Então, este é o segredo, amados. Lá em 1 Pedro, capítulo 3, verso 18, a Bíblia diz assim: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Olha, meus irmãos, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento e nos livre de tudo aquilo que não é dele. Que Ele seja tudo para mim e para você, para que eu e você sejamos tudo para Ele. Amém. Vamos, nesse momento, ter uma palavra de oração. Maravilhoso Pai, muito obrigado pela Tua palavra que foi ministrada. Obrigado pela revelação, pelo entendimento que o Senhor tem dado a cada um de nós. Continue, meu Pai, ministrando aos nossos corações, nos dando a visão espiritual da pessoa e a obra de Cristo, e espírito de sabedoria e de revelação, para conhecermos o Filho, Jesus Cristo, de uma forma plena, de uma forma concreta. Abençoa, Pai, todos aqueles que nos ouviram nesta manhã, e que a Tua palavra possa encontrar os seus eleitos, aqueles homens, aquelas mulheres que almejam uma intimidade contigo,
conhecer-te, Pai. Se revela a eles por misericórdia. Faça isso. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Queridos, chegamos ao final do programa Mensagem da Cruz. Amanhã, a partir das 8 horas, aqui estaremos para apresentar mais um programa Mensagem da Cruz. Até amanhã, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Amém. Caso queira receber maiores informações sobre esta palavra, ligue para 3215-7508. Repetindo, 3215-7508. Ou participe de uma das nossas reuniões. Teremos o maior prazer em recebê-los em nossos encontros. Andemos, pois, em novidade de vida. Atenção para os dias e horários das reuniões, que são todas as quintas, às 20 horas e todos os domingos, às 9 e às 19 horas. Eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Igreja Batista Palavra da Cruz está situada com um templo na rua Jequitibá 244, na Vila Ideal, próximo ao estádio do Teixeirão. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Libertos do pecado, fomos feitos filhos de Deus, tendo o nosso fruto de vida para a santificação e por fim a vida eterna. Tenham todos um bom dia e estejam com a graça e a paz de Cristo. Mas o gratuito que temos vivido é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pois o salário do pecado é a morte, mas o gratuito que temos vivido é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vem revelar Cristo em mim. Vem revelar Cristo em mim. Sei que é pelo teu poder o revelar Cristo em mim. Vem revelar Cristo em mim. Vem revelar Cristo em mim. Sei que, ó Pai, é o teu querer o revelar Cristo em mim. Vem revelar Cristo em mim. Vem revelar
Cristo em